Pessoal, agora sim, eu gravei um vídeo antes falando sobre O Poço, esse filme que tá todo mundo comentando na Netflix, sem spoilers, só pra dar a premissa, pra despertar a curiosidade de quem quiser ver. E agora nesse vídeo eu vou fazer, vou dar uma análise aqui, não uma análise não, vou compartilhar com você a interpretação que eu tive desse filme, que é uma fábula e ela é aberta a várias interpretações. Então, aviso desde já, vai ter spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, corre lá, assiste, depois volta aqui. E a questão é a seguinte. Eu vi várias análises desse filme, uma bem legal do Peter, né, do canal Ei Nerd, do Peter, onde ele fala várias referências que existem claras desse filme, que são basicamente três, que ele faz uma referência muito evidente, assim. É a Bíblia, Dom Quixote e também o Inferno, a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri da Itália. São três livros super importantes para a humanidade, né? Não estou falando qual que é mais, qual que é menos, comparar a Bíblia com outros, não tem nada a ver, mas são três livros assim. Dom Quixote é o marco da literatura espanhola e Dante escreveu a Divina Comédia e praticamente fundou a língua italiana moderna. Então, quais são as referências que existem nesse filme a respeito desses livros? Quais são as conexões e qual que é a minha interpretação? Eu discordo de uma coisa que o Peter falou, discordo não, né? Tem um entendimento diferente do que ele falou e eu vou compartilhar com vocês o qual que é. Bom, vamos para as referências. A mais evidente é a do Dom Quixote, né? O Groen, que é o protagonista, ele escolhe o livro do Dom Quixote para levar pro poço. Inclusive, ele tem até aquela barbichinha, tal, o personagem dele é muito parecido ao Dom Quixote. Então, ele é como se ele fosse o Dom Quixote. E quem conhece a história de Dom Quixote, ele era um fidalgo, né, que se imaginava um grande herói, um grande aventureiro, mas que na verdade tudo não passava da imaginação dele. Então, que ele tinha via um moinho de vento e achava que era um gigante que ele tinha que enfrentar. Daí ele tinha o Sancho Panza, que era o seu fiel escudeiro, que na verdade aqui é o nome do Trimagazzi, né, que é aquele velho que ele encontra logo no início, mas uma versão quase que diabólica do Sancho Panza, mas é um cara que traz ele para a realidade. E várias outras referências ao longo disso. Depois ele come as páginas do livro. Você fica imaginando se aquilo ali é na cabeça dele, se não é, ele quer ser um herói. Enfim, tem a Dulcinea, no caso do Don Quixote, nesse caso seria aquela que Miharu, né, uma meio que vietnamita, asiática ali, seria o amor da vida dela, idealizado assim, enfim. No Don Quixote você sabe que a Dulcinea ela não é uma pessoa bonita assim, mas aos olhos do Don Quixote ela é uma linda donzela. Então, tem todas essas referências. A segunda, em relação ao Inferno de Dante, na verdade, a Divina Comédia ela é composta em três partes, né? São 33 cantos do inferno. 33, é uma poesia, né? Um poema, na verdade, muito difícil de ser lido, uma coisa assim que eu, quando tive na Itália, pude estudar um pouco sobre a Divina Comédia de Dante, e é uma coisa fascinante, mas muito difícil, assim, impenetrável para muitas pessoas. Mas basicamente são três partes onde você tem 33 cantos do inferno, daí depois você tem 33 cantos do purgatório e depois Beatriz conduz Dante até os 33 cantos do céu. Então no inferno de Dante existem ali os pecados capitais, quanto mais baixo tem uma hierarquia de níveis do inferno e assim por... Agora me fugiu o nome do acompanhante de Dante que leva ele para o inferno, já me volta. Mas existe então essa questão dos 33. No filme são 333 andares, duas pessoas por andar dá o número da besta, então tem essa associação, essa alusão ao inferno também. E com a Bíblia tem várias coisas também. Se você observar no filme, os sete pecados capitais estão presentes. Desde a preguiça, tem uma mulher que não levanta da cama para pegar a comida. A gula, aquele garoto com síndrome de Down que fala que vai comer a mulher e vai comer a comida do estômago, vai comer a comida, vai comer a mulher e a comida que tá no estômago da mulher, assim, um cara com síndrome de Down mais gordo. Tem a avareza, o cara que também leva um monte de dinheiro e fica lá com dinheiro no campo. Tem qual mais pecado? A ira, a raiva, várias vezes aparece também ali. A luxúria, você vê as pessoas, aquele casal fazendo sexo lá em cima. Então, se você observar a inveja, né, de quem está embaixo olhando para cima ali, as pessoas que estão num nível mais privilegiado, então todos os pecados ali estão representados também de maneira alegórica. O final fica aberto, né? Você fica, poxa, o que é aquilo? Ele chegou lá, quem que é aquela menina? Então tem várias interpretações.
Uma é que a criança representa a pureza, a esperança é a última que morre. O diretor, eu ouvi o próprio Peter falando também, que diz que aquela criança não existe. O próprio Groen morreu e aquilo ali é tudo uma visão, como se ele tivesse completado a sua missão de Messias. Além disso, tem um outro ponto bem polêmico, que é a hora que ele fala de comunismo, né? Então o Groen propõe ao Trimagasi, olha, as pessoas lá em cima deveriam racionar a comida para que ela chegasse até os menos privilegiados. E daí ele fala, então você é um comunista, né? Como se, olha, uma pessoa que quer dividir, quer ajudar os pobres, já é taxado de comunista. Então, muitos veem como um ataque ao capitalismo, onde é um egoísmo, mas as pessoas também do outro lado enxergam também o outro lado da moeda, que é o que o diretor quis fazer, as duas críticas. Que ali não se representa um capitalismo, porque não existe nenhuma meritocracia, nenhuma possibilidade de você ascender de acordo com o seu mérito, com o seu esforço. É uma coisa aleatória, você está condenado eternamente ali para você dormir e acordar num andar totalmente aleatório. E também condena, digamos, assim como condena essa avareza do capitalismo, condena também o socialismo, que a partir do momento que ele põe na cabeça que ele tem que levar o pudim lá para cima, ele mata metade das pessoas em nome de um ideal que ele acredita ser o certo. Então, em nome desse ideal individual dele, desse plano, ele extermina, mata, acaba com a liberdade de todos os outros. Então tem os dois lados, então mostrando que talvez esse ideal socialista não funciona, essa compaixão artificial imposta é uma coisa que na prática não funciona por ser uma questão da própria natureza humana de ser egoísta, de uma série de coisas, apesar de que Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido, um sobrevivente do Holocausto Nazista, ele falou que ele passou pelo campo de concentração, Auschwitz, a pior das condições que você pode imaginar, e ele falou que mesmo naquela situação os judeus ainda eram solidários, eles dividiam um pouco da comida, um pouco do farelo de pão que eles tinham uns com os outros. Então também já é uma outra visão. Mas o ponto que eu discordo do Peter, ou tem uma interpretação diferente, é que ele fala como se o andar zero fosse o céu, onde as coisas são criadas, onde tudo é perfeito, a comida é maravilhosa. Tanto que tem um cabelinho numa comida, uma hora ele toma uma bronca lá, um garçom, e ali seria como se fosse o céu que todos almejam, todos estão ali embaixo querendo chegar nesse banquete, já que estão passando fome, estão passando necessidade. Eu já faria uma alusão com a Divina Comédia de Dante, dos 33 níveis do inferno. Para mim, e aqui está a grande diferença com o Peter, eu não acredito que o nível 0 é o céu. O nível 0 é o início do inferno. Então, por mais que a pessoa... E claro, daí tem 333 níveis para baixo, assim, conforme, digamos, seja a punição da pessoa, aquilo ali vai se piorando. Mas por mais que você fosse fortunado o suficiente para ficar no andar 1, o primeiro a receber a comida, você ainda está num total inferno. Por quê? Primeiro por causa da prisão, de você não ter nada o que fazer além de comer, e por mais que você tenha um banquete, de que adianta você comer um banquete, vai se esbaldar, no segundo dia você vai se esbaldar, você vai enjoar daquilo, aquela vida vai ficar sem sentido. E quanto mais acima você tá, o Trimagasi fala, mais tempo você tem para pensar. É por isso que aqueles que estavam lá em cima se suicidavam e você via eles caindo, enquanto que os que estavam para baixo, pelo menos eles tinham a esperança, um objetivo de querer crescer, de querer estar num andar melhor para poder se alimentar melhor. Então, aquilo para mim tudo é um inferno. Quem sabe, talvez o protagonista, o Groen, tenha morrido e por ter tido uma vida ruim foi condenado ao inferno, e o inferno ali é representado por essa prisão. Por mais que você esteja no nível 0 ou no nível 1, você chega ao nível 0, você sempre estará dentro de um inferno, num ciclo vicioso, e para quem acredita, né, eternamente, uma punição eterna. Então é bem aterrorizante desse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo é interessante observar que ele pede para estar lá, ele faz uma entrevista, diferente do Trimagasi, que matou uma pessoa e foi jogado lá. Inclusive não é eternamente, porque eles dizem que tem um prazo, né, para eles saírem, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se não é, ou se fosse uma espécie de purgatório que eles precisariam expurgar os pecados ali. Mas no caso do protagonista, do Groen, ele tava... Goren, né, na verdade, né? Ele tava... ele fez uma entrevista e ele pediu para estar ali. Dizem que era porque ele queria perder o vício de fumar, né? Tanto que você vê que na entrevista ele tá fumando e em vez de levar cigarro, ele leva o livro para
para a prisão, para o poço. No caso, inclusive, ele falou que quando ele come, tem uma alusão também, como ele come as páginas do livro, tem uma alusão a Victor Hugo que diz que se você não lê, a alma padece também, que é como se fosse o alimento do corpo, tem a comida, a leitura, o conhecimento é o alimento da alma. Então, é como se essa escolha dele, como é que eu interpreto essa escolha dele para ir parar lá? Quem é que vai querer parar voluntariamente num lugar infernal como esse? Representa o livre-arbítrio que nós temos de fazer o bem e de fazer o mal. Quando nós deliberadamente escolhemos fazer o mal, então nós estamos, de certa maneira, escolhendo ir para o poço. Estamos passando por um processo de entrevista ali. Eu sei discernir o bem e do mal, e ainda assim, fazendo uso do meu livre-arbítrio, eu escolho fazer o mal. E por isso tenho que arcar com as consequências dessa minha atitude. E tem vários outros pontos que eu poderia comentar aqui a respeito, mas basicamente a sacada que eu queria deixar central aqui é essa diferença com o Peter, que para mim tudo aquilo ali é um inferno. Por mais que você estivesse no nível 1, no nível 0, você ainda está no inferno. O céu seria muito superior àquilo. E pensar que você pode acordar, então você imagina se uma outra agonia que esse filme traz. Imagine se o após a morte fosse assim: você morreu e de repente você abre o olho e você tá lá, nesse lugar, nessa condição, sabe-se lá em qual andar. Então é uma visão aterrorizante assim do que seria a vida após a morte. Eu sou espírita, eu acredito em uma coisa totalmente diferente. Totalmente não, porque até tem alguma relação, mas não acredito em punições eternas, não acredito assim num local que seja um inferno, que você não possa sair, que você vá sofrer dessa maneira como se descreve no filme. Mas não deixa de ser uma visão aterrorizante. Então, fica esse filme, como eu falei, uma última coisa, ele é uma fábula, né? Então não adianta você a fábula o que é? Tipo, a raposa não, a lebre contra a tartaruga, a cigarra cantando enquanto as formigas trabalham. A fábula, ela é fantasiosa para te passar uma mensagem. Então não adianta você ficar se pegando ao realismo no filme, como é que a plataforma sobe, por que eles não podiam fazer isso, por que eles não podiam fazer aquilo. Tudo ali é simbólico. Inclusive no final, quando ele encontra a criança e manda a criança para cima como se fosse a esperança ou a pureza, tem várias falas bíblicas, né, onde Jesus faz uma alusão também: deixai vir a mim as criancinhas, porque é para quem se parece com elas que pertence o reino dos céus. Então, que representa a pureza do ser humano, porque uma criança é pura e com o tempo ela passa a ser corrompida, conforme ela vai crescendo, vai extraindo tudo aquilo que existe de ruim dentro dela também. E também porque ele não subiu junto com a criança, porque ele não merecia estar no céu, ele não merecia estar lá em cima. Então talvez essa foi uma forma de ele se redimir ou se punir por aquilo que ele merecia e ficar ali onde era o seu lugar, ele acreditava. Deixa então... tem gente que odeia final assim, final aberto, que não explica, não... poxa, mas que lugar que era esse? O que tinha lá em cima? Se ele fosse, não sei o que aconteceu depois com ele? A minha esposa, por exemplo, ela não gosta muito assim, ela gosta do final bem explicadinho. E tem gente que gosta desse tipo de final aberto, que dá margem para você quebrar a cabeça em cima e cada um ter a sua teoria, a sua análise, a sua interpretação, depois vocês discutirem, a gente discutir aqui o que cada um pensa. Eu gosto disso daí, também acho muito bacana. Fica então essa minha opinião, essa minha interpretação. Se você tiver coisas que eu não peguei, ou se você tiver uma visão diferente desse filme, deixa aqui nos comentários, vamos interagir. Vai ser bacana entender também como as pessoas enxergaram esse filme, para que a gente possa perceber mais coisas e aprofundar na interpretação dele, na compreensão dessa obra que eu achei muito interessante. É um filmão, é um filmaço. Olha, é difícil dizer isso, assim, não colocaria entre os melhores filmes que eu já vi na minha vida, mas a mensagem dele é muito forte e deixa pensar bastante. Então a mensagem que ele carrega é sim muito interessante da gente debater em cima. Então fica aí essa análise. Se você não me conhece ainda, eu convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E se quiser conhecer mais quem eu sou, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima.